Oi, eu sou a professora Tatiane Rodrigues e venho falar para vocês sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Este transtorno que é neurológico e atinge toda a formação global do indivíduo. Nós, por muito tempo, ouvimos falar em autismo, mas hoje nós vivenciamos. E quando eu falo nós, professores, nós, familiares, nós, sociedade. O autismo está presente dentro de nossa sala de aula, está presente nas famílias, está presente na sociedade. E precisamos sim conhecer, precisamos sim compreender e saber que nem tudo que foi para a mídia é verdadeiro. Eu quero dividir com vocês um pouco do que eu vivencio, um pouco do que eu vivo nesses atendimentos diários dentro da casa das famílias, dos meus assistidos. E quando eu falo em assistidos, eu falo em pessoas que eu vou assistir, que eu vou compreender, que eu vou auxiliar e que também me auxiliam. Eu não sei tudo sobre autismo e eu acho que ninguém sabe tudo sobre autismo, porque nós estamos falando do cérebro e o cérebro é um grande mistério. Por muito, volto a falar, por muito tempo, esse mistério ficou lá distante. Vinha midiático e sumia, e daqui um pouquinho aparecia novamente e sumia novamente, mas hoje não tem mais como sumir. Não tem como não fazer parte da nossa conversação, da nossa formação, que é o que nós estamos fazendo aqui neste curso, da nossa troca, porque está presente sim. E quando eu entrei numa instituição de crianças autistas, foi um susto, não foi algo natural. Porque não era natural falar de autismo, na verdade, não foi natural aprender isso na faculdade, junto com as outras competências que nós tínhamos na época. Não era natural sentar e dizer, tu viu aquele aluno, ele está dentro do espectro autista. Era um tabu muitas vezes, muitos não tinham laudo, porque era desconhecido. O autismo ele sempre existiu. O que não existiam eram informações, eram os laudos, eram as pessoas conhecerem as características, era compreender que cada ser humano é único e apresenta características únicas. O autismo vai de 0 a 1000 características. E em cada indivíduo ele irá se apresentar de uma forma diferente, porque cada indivíduo é diferente. Algumas pessoas se emocionam com uma música, outras se emocionam com filme. Alguns autistas têm irritabilidade ao som, outras à claridade, outras a cheiro, outras à alimentação. E isso nós precisamos compreender, a forma única que ele se apresenta em cada indivíduo. Por muito tempo eu também relutei. Por muito tempo eu pensei, não faz parte da minha vida. Não é o comum. E quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto, isso assusta. Porque nem tudo está nos livros. Os livros são maravilhosos, tem artigos incríveis, mas não tem vivência. Não tem toque, não tem cheiro, não tem emoção. E eu acredito que quando se fala em transtorno, em espectro, em autismo, se fala em cheiro, se fala em toque, se fala em emoção, se fala em família, se fala em ser humano. E por isso se faz necessário essa humanização do autismo, essa realidade do autismo. E este é o nosso maior objetivo, trazer para vocês isto, vivenciar com vocês isto. Eu sei que muitas pessoas têm crianças e até adolescentes e muitos adultos no seu meio familiar, na sua sala de aula. E como eu irei agir? Né? A grande pergunta é essa: o que eu irei fazer agora? Como eu irei seguir? Quais são as atividades que eu tenho que fazer? E são 1000 questões que surgem, são 1000 perguntas que aparecem. E agora? Eu não recebi formação para tudo isso. E agora?
Eu não tenho especialização para tudo isso. Nossa, eu já passei por isso. Isso já fez parte também do meu pensamento. E lá atrás, lá em 2014, eu senti quase a mesma coisa que todo mundo e o desespero. E agora eu só conheço aquele autismo de mídia, aquele autismo onde eles não gostam de toque, onde eles não gostam de ouvir música, onde é proibido abraçar um autista, onde a culpa é da mãe que não desejou o filho. Eu escutei isso por muito tempo. Até que eu resolvi ir atrás, até que eu resolvi abrir os braços e dizer, vamos lá, vamos vivenciar isto para ver se é isso mesmo, se a realidade é esta, o que se apresenta para mim é isto. E não foi, muito pelo contrário. Eu recebi um retorno muito diferenciado daquilo que eu assistia na mídia. Um retorno muito diferente de relatos que eu não sei de onde foram tirados, mas que não eram os relatos nem um pouco parecidos com o que eu estava presenciando. Hoje, eu posso dizer que nós temos algumas características clássicas do espectro, mas volto a falar, o espectro tem de 0 a 1000 características. Mas elas são características clássicas. Porque quando nós formos olhar, fazer uma avaliação, quando o especialista, o neurologista, for fazer o laudo de uma pessoa, ele irá pontuar essas características e irá ver como elas se apresentam naquele indivíduo. Não cabe a mim, psicopedagoga ou professora, falar se o João, a Maria ou o A e o B são autistas. Isso cabe a uma avaliação maior, isso cabe a um trabalho maior de vários profissionais. Eu posso contribuir com o meu relato, mas eu não posso determinar. E voltando às características, eu tenho sim características clássicas, que são as estereotipias, que é aquela movimentação dos braços ou aquele dedinho que faz assim, ou aquela mãozinha que faz assim. Esta é uma característica. Andar na ponta dos pés, não ter o equilíbrio do corpo com o pé todo no chão. A fala limitada, o ser ou não ser verbal, o olhar que não fica fixo, ou quando chama o nome, não, movimenta os olhos, não movimenta a cabeça, não vira na direção da voz de comando. Não seguir voz de comando. Colocar os brinquedos todos alinhados, classificar por cores, classificar por tamanho, vários tipos de classificações. E sim, a questão social. Sim, a limitação social, mas isto são características que não estão em todas as pessoas que têm o laudo do transtorno do espectro autista. E são características que se apresentam diferenciadas em cada um deles. Eu consigo hoje compreender um pouco melhor esta caminhada que eu venho tendo, porque eu me abri, porque eu me permiti, porque eu consegui entender que eu sou um ser humano que tem algumas características do espectro. Porque eu consegui compreender que eu tenho limitações gigantescas. Porque eu tirei aquela venda da perfeição que nós temos dentro de nós. E eu, quando eu falo nós, eu me incluo de eu ter que sempre estar certo, eu tenho sempre que fazer o perfeito, professora que faz o planejamento e nada pode fugir ao planejamento. Eu me coloco nesta caminhada, eu me coloco nesta visão. E quando eu me permiti errar, eu me permiti ter características do espectro, eu me permiti respirar, eu consegui compreender um pouco melhor. Eu consegui compreender que aquele monte de cartaz dentro da sala de aula perturba o meu aluno, que tem sensibilidade. Ele tem hipersensibilidade visual. As cores confundem ele.
As cores, diversas cores, puxam o foco de concentração dele. Eu consegui compreender que o barulho, o tocar da campainha da sineta da escola, o grito do outro, a minha voz que é alta e fala num tom muito alto, deixa perturbado o meu aluno, que tem uma hipersensibilidade ao som. Eu consegui olhar com um olhar diferente aquela criança que se retrai quando a gente vai encostar. Que direito eu tenho de encostar em alguém sem pedir para ela? Então, eu consegui me colocar no lugar do outro. Por muito tempo eu pensei que eu teria que trazer ele para mim. Teria que resgatar este aluno lá de onde ele está e trazer ele para mim. E eu consegui compreender com essa vivência que não, que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Que eu preciso me permitir estar no lugar do outro. Que eu tenho que sair da minha zona de conforto e estar no lugar do meu aluno. Aí eu consegui compreender o quanto é difícil ele estar ali presente e o quanto é necessário eu ser facilitadora deste momento, de ser intermediária entre ele e os demais. Mas isso demorou muito. Se fez presente somente nesse convívio, se fez presente somente nessa troca, se fez presente porque se fez necessário. E uma coisa eu sempre falo, existem muitas leis e nós iremos ainda falar sobre isso, mas antes de qualquer lei, antes de qualquer artigo, tem que ter humanização, tem que ter vontade, tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter desejo de estar ali, de ser acolhida e acolher, porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Para mim é um pouco complicado falar em termos técnicos sobre o autismo. Eu gostaria muito de chegar aqui e relatar para vocês coisas técnicas, né? Mas eu não consigo. Porque para mim o autismo, o transtorno do espectro autista, ele não é técnico. Ele é a minha vivência. E eu posso sim dizer hoje que é a minha vida, porque ocupa muito parte da minha vida. Muito meu está ali nos meus atendimentos. O meu emocional está ali. A minha realidade está ali. O meu desejo está ali. Porque eu só estou ali porque eu quero. E isso também faz toda a diferença. Uma das coisas que nós, educadores, precisamos compreender é que não existe um planejamento específico para aquele momento. Não existe tu dar e receber dentro de um formato. Porque aí demanda de como aquele aluno vai estar naquele dia, aí demanda da medicação, aí demanda de todo o contexto social que está ao redor. E isto deixa frustrada a pessoa. Eu planejei tal coisa para o Joãozinho não fez o que eu quis, o que eu desejei. Mas por que o que eu desejei estava certo para o Joãozinho naquele momento? Sendo que o Joãozinho tem hiperfoco, hipersensibilidade ao som, irritabilidade à luz. Sendo que o Joãozinho tem muita dificuldade social. E eu estou falando de uma sala de aula. Eu estou falando num ambiente onde tem 20, 25, 30 crianças. Aonde eu estou ali liderando, muitas vezes perdida. Se eu estou muitas vezes perdida, como eu quero que o meu aluno, dentro do transtorno do espectro autista, entra dentro daquele modelinho que eu pré-determinei e siga aquela aula daquele jeito.
Ele vai precisar levantar, sim. Ele vai precisar caminhar pela sala, sim, porque ele tem estereotipias que regulam o cérebro dele para que ele possa se acalmar. E ele vai precisar muitas vezes sair da sala. E por isso se faz necessário um apoio, uma professora ou um professor que esteja junto com ele, que o leve aonde ele precisa naquele momento e que também estabeleça regras para ele. Você está muito agitado, iremos sair, mas iremos voltar. Que com carinho, com respeito, acima de qualquer coisa, mostre para ele que ele faz parte daquele grande grupo. Em escolas americanas, irlandesas e italianas, e eu acho que até alemãs, e eu falo isso de livros, de artigos, de revistas, isso eu não vivenciei, isto eu li. As salas de AEE, de atendimento educacional especializado, elas são dentro da própria sala de aula. O aluno não é retirado para fazer atendimento. O atendimento vem até o aluno. Não sei se em todos os lugares é dessa forma, mas a grande maioria de que eu fui atrás e fui pesquisar é assim que funciona. Não tem como fazer isso aqui. Não tem. Nós não temos estrutura para isso. Nós não temos estrutura para amparar esse aluno que precisa. Nós não ganhamos formação para isso. O meu curso de pedagogia não me ofereceu educação especial. Eu sei que agora muitos cursos vêm oferecendo, o meu não ofereceu. E eu tive que ir atrás. Transtorno do espectro autista lá em muito tempo atrás. Para que a aluna iria aprender? Ela não vai ter isso dentro da sala de aula. O máximo, e com todo respeito eu falo, que eu aprendi foi sobre Down, sobre o cromossomo 21, em vários livros que eu li, vários relatos na época da faculdade, até mesmo na época do magistério. Fomos a PAI, visitamos a PAI, mas lá eu encontrei pessoas com Down. Talvez tinham sim pessoas com autismo dentro do transtorno do espectro, mas sem laudo, sem conhecimento, e assim ficaram por muitos anos, e assim estão até hoje muitos deles. Mas voltando à nossa sala de aula, a nossa sala de aula ela deve ser um ambiente acolhedor, né? É isso que nós recebemos na nossa formação. Acolhe os teus alunos, transforma em um momento bom, passa o teu conteúdo, os teus componentes para eles. Mas eu não posso esquecer que aquele aluno que está ali, ele também precisa de apoio, ele também precisa de acolhimento, ele também precisa de conhecimento. Mas como assim? Eu estou ensinando frações e ele não tem condições de aprender frações. Talvez realmente ele não vá aprender frações, mas ele vai aprender com os palitos coloridos a brincar e agrupar. Ele vai aprender a sentar. Ele vai aprender a socializar. Ele vai aprender a ouvir, a olhar. Ele vai aprender que ele está incluído dentro de um ambiente escolar. E que ele tem uma professora do lado dele, que por lei deve ser garantido, que está ali para auxiliar ele. Não fazer por ele, auxiliar ele. E claro que ele não vai conseguir aprender frações se não for uma das habilidades dele. Porque ele tem um distúrbio neurológico, ele tem uma forma diferente de aprender, ele tem um ritmo de vida diferente, ele vê o mundo de uma forma diferente. Por que eu vou forçar frações? Se eu posso dar para ele outros materiais, eu posso estimular ele em tantas outras áreas. Antes de qualquer coisa, eu posso fazer a socialização dele com o grupo, que é o mais importante, que é uma das grandes limitações do transtorno, questão social.
Aí no fim da tarde ou no fim da manhã, quando a minha aula terminar, eu posso respirar tranquila, porque eu sei que eu acolhi naquele dia aquele menino ou aquela menina. Eu sei que eu respeitei o transtorno do espectro autista que ele se apresenta. Eu sei que eu fui o melhor que eu pude ser. Que eu fui uma professora que não falo. Eu tenho 30 mais o autista. Não, eu tenho 31. Porque o autista, ele está inserido dentro da minha sala de aula. Mas como eu já falei diversas vezes nas palestras que eu dou, nas rodas de conversa que nós, estamos realizando, ou até mesmo nas lives, eu também já falei assim. Eu, por muitas vezes, falei assim. Eu tenho 30 alunos mais o fulaninho que é autista. Eu tenho 30 alunos mais o fulaninho que é Down. Tenho 30 alunos mais o fulaninho que é cadeirante. Ou tenho 30 alunos mais o fulaninho que tem deficiência visual, auditiva. Eu estou classificando o meu aluno. Não, eu tenho 31 alunos. Porque eu irei trabalhar com 31 alunos, de formas diferentes, de formas muito diferentes. Há um tempo atrás, eu escutei em uma dessas formações que eu vou como ouvinte, como participante, uma pessoa que eu admiro muito na área da educação especial, relatando que quando ela começou a compreender que ela tinha 31 alunos, as coisas começaram a se tornar mais fáceis. As coisas começaram a se tornar mais leves. As coisas começaram a ganhar uma outra caminhada, uma outra roupagem, digamos assim. Os problemas não sumiram. Eu jamais irei poetizar o transtorno, o espectro, jamais. Porque eu vivo isso. Eu seria a última pessoa que iria romantizar o espectro. Mas eu sou uma das primeiras pessoas a dizer que é possível sim. É possível dentro da escola pública, sim. É possível dentro da sociedade, sim. É possível dentro do meio familiar, sim. Porque tem amor, porque tem respeito. Aí é possível. Aí tudo se faz possível. E quando nós falamos em espectro autista, nós falamos em graus, em níveis. Alguns profissionais falam em graus, outros profissionais falam em níveis. E mais uma vez eu venho dizendo que eu não gosto de classificações, mas podemos sim dizer que o grau leve é aquele autista funcional. É aquela pessoa que fala, que executa algumas atividades com a voz de comando, que necessita de pouco auxílio de outra pessoa, tem alguma dificuldade verbal, talvez na formação de frases, tem muitas vezes ou não limitações sociais, mas menores do que os outros graus. E quando eu falo em autista funcional, eu falo naquele que consegue popularmente se virar. É aquele que popularmente nós falamos, ele consegue se virar sozinho, ele consegue se virar sozinho. Ele precisa de auxílio, sim. É menos dolorido, não. Porque aí ele tem uma compreensão de mundo um pouco maior. E aí ele já compreende que ele é um pouco diferente. E aí ele sofre. Eu penso, enquanto psicopedagoga, enquanto professora de atendimentos educacionais individualizados, que esse autista funcional, esse autista leve, ele sofre porque ele compreende que o olhar do outro é diferente, que o jeito que o outro fala com ele é diferente, que as ações do outro são diferentes em relação a ele.
Um dia uma mãe perguntou num grupo, mas o autista leve, ele sofre menos. Tatiane, penso ao contrário, eu penso ao contrário. Por ele ter uma consciência maior, uma concepção maior, uma percepção maior, ele sofre mais. Porque ele está compreendendo o outro. Mas ele ainda precisa de auxílio para muitas coisas. Precisa de um auxílio na escola, na questão social. Não é porque ele é um autista leve que ele não precisa de um professor que o acompanhe. Ele está dentro do transtorno do espectro e isso se faz necessário. Quando eu falo de um autista moderado, de um nível 2, eu falo daquela pessoa que tem dificuldade com a fala. É verbal, mas muito limitado. Fala com ecolalias na maioria das vezes, e essa parte de fala, as fonos dão uma explicação incrível, essas profissionais são maravilhosas. E um dia eu perguntei para uma amiga que é fono o que seria essa fala repetitiva, e ela me disse: é aquela fala onde ele fala na terceira pessoa. É aquela fala onde você pergunta: oi, Joãozinho, você está bem? E o Joãozinho te responde: oi, Joãozinho, você está bem? Você quer água? E ele te responde: você quer água? É aquela fala que vem muitas vezes sem sentido. Do nada ela surge, ela não forma frases, ela vem sem objetivos concretos. É aquela pessoa que tem dificuldades na coordenação motora, no movimento do corpo, dificuldades de compreensão em seguir voz de comando. O social muitas vezes vem comprometido de uma forma mais elevada, não consegue na maioria das vezes socializar e nem se integrar, interagir com o grande grupo. Se faz necessário um apoio mais presente do que no leve. Não que no leve não seja importante, mas no moderado se faz mais presente. Ele precisa mais daquele apoio de uma outra pessoa. A compreensão de mundo dele já é um pouquinho diferente. A percepção, os hiperfocos, hipersensibilidade já vem um pouco mais forte. As estereotipias se fazem muito presentes, a movimentação das mãos, os dedos, os pés ou até mesmo os sons. A fala aparece verbalmente, mas em muitos momentos a fala some. E aí os gestos descontrolados, a irritabilidade se faz presente. E aí eu venho com um grande mistério, o autista severo. O autista severo é aquele que fica lá isolado, fechado, naquelas casas que cuidam de pessoas com problemas mentais ou com problemas psiquiátricos. Não. Até pode, mas não. E quando eu falo que até pode é porque existem ainda existe essa visão, ainda existe essa necessidade. Eu acho que esse olhar do autista severo, ele deve ser modificado, ele deve ser mais acolhedor, ele deve ser menos, E depois eu vou contar para vocês uma vivência que eu tive com autistas severos, mas esse autista severo é aquele que não é verbal. É aquele que tem uma compreensão de mundo muito diferente, uma percepção de mundo muito diferente, que emite sons, que tem muitas estereotipias, que questão social dele, geralmente, ou na grande maioria, porque eles são únicos, é muito limitada. É aquela pessoa que precisa de terapias com mais frequência, não que os outros não precisem, mas que precisa, porque a automutilação muitas vezes se faz muito presente.
É aquela pessoa que se machuca e não sente que está se machucando. É aquela pessoa que é mais restrito o toque, é mais restrito o abraço, é mais restrito o aconchego. Pode existir, lógico que pode existir o toque, o abraço, o aconchego, mas tem uma limitação um pouco maior. É um pouco mais limitado socialmente. E as questões de coordenação motora, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, são extremamente comprometidas. O desenvolvimento do corpo é extremamente comprometido. E quando eu falo em desenvolvimento do corpo, eu falo em caminhar, em andar, em se movimentar, porque muitas vezes os movimentos se tornam movimentos desalinhados, movimentos que não seguem, né, com o restante do corpo. Os braços se sacodem de uma forma um pouco diferente. O trabalho para diminuir a questão de ansiedade e agressividade é muito forte, porque como eles percebem de uma forma e sentem de uma forma diferenciada, eles também transmitem isso de uma forma diferenciada. E aí, o autista severo se torna, na visão social, aquele autista excluído totalmente de uma sociedade, infelizmente.